Como resolver o problema do baixo índice de cobertura da carteira de clientes pela sua equipe comercial? A maioria das empresas e equipes comerciais não conseguem resolver seu problema de cobertura de carteira. E hoje nós vamos abordar como você vai conseguir resolver esse problema definitivamente. Vem comigo que eu te explico ponto a ponto como resolver esse problema. Eu vou mostrar para você, criar uma situação aqui bem didática para que a gente possa entender ponto a ponto as situações. Antes da gente falar nessa cobertura incompleta e parcial, como resolver ela, vamos entender um pouquinho como é a carteira de clientes. Como ela é, o que é uma carteira de clientes? Para quem não entende ainda, para quem quer saber como é a carteira de clientes. São os cadastros comerciais. Quais são os cadastros comerciais? É aqueles cadastros com quem você quer fazer negócio. Então a sua empresa que vende para outras empresas, que o nosso público do CashUp é exatamente a empresa que vende para outra empresa, são os seus cadastros comerciais, que eles são compostos de alguns grupos. É para quem você vende, são os clientes ativos. Para quem você vende de vez em quando, são os clientes também, são ativos, mas eles já caem num grupo de recorrência, que não é uma recorrência tão grande assim, mas ele tem, que são os clientes eventuais, também você pode chamar, e os clientes com novas oportunidades, que são aqueles clientes que aparecem de várias formas para você fazer negócio, para a sua empresa fazer negócio. Também faz parte da sua carteira comercial, que é o histórico, são clientes que já passaram, que já compraram pela sua empresa, de alguma forma eles deixaram de comprar e eles estão ali constando na carteira comercial do seu vendedor e acabam ficando desassistidos por algum motivo, que a gente vai explorar mais adiante. E também aqueles clientes que você pretende, ou prospects, ou leads, que você pretende vender. São aqueles clientes que você tem interesse de fazer a venda, mas você nunca efetuou uma venda, nunca emitiu um pedido, nunca emitiu uma nota fiscal para eles, que são os prospects e leads dentro da sua carteira comercial. Então, a sua carteira comercial é composta por todos esses elementos, ok? Então, quando se fala em cobertura, se fala em tudo isso, em todos esses elementos, todos esses tipos de clientes, prospects, leads, históricos, para você poder fazer uma cobertura de carteira mais inteligente, e mais completa. E quais são as causas que você tem, que uma empresa tem, que um vendedor tem, o que está causando essa cobertura incompleta? Primeiro, a gente tem que falar sobre organização comercial, ou melhor, uma desorganização comercial. Isso pode existir por várias formas. Então, assim, o uso incorreto da agenda, um lixo cadastral. Então, muitas vezes o vendedor tem 200 clientes, mas só tem 50 potencial, então tem muito lixo cadastral. Também clientes que, por exemplo, dentro desses 50, só 30 são mensais, ou semanais, ou bimestrais, ou trimestrais, e aí não se analisa a frequência de compras. Então, o que acontece com o uso incorreto da agenda? Você, ou o seu vendedor, ele tem uma inexistência de agenda. Geralmente, o uso incorreto passa também pela inexistência da agenda. Não se tem agenda, você tem anotações, post-it, lembretes na agenda do celular, e 9 em cada 10 equipes atuam dessa forma. Elas só cotam ou orçam produtos. Eles trabalham em cima apenas do negócio. É uma única pequena parte que existe, que é cotar, orçar e fazer o pedido. Então, isso acontece. Então, não se tem uma agenda ativa, não se tem uma agenda organizada. O que acontece também no uso incorreto da agenda? A agenda futura não é obrigatória na lei dos CRMs. Quem usa CRM sabe que ele vai fazer o quê? Ele pode fazer o agendamento dele e finalizar quando ele quiser. Ele não tem uma obrigatoriedade de fazer uma agenda futura. E isso acaba também tendo a incorrência. Então, os próprios CRMs tem essa dificuldade. Você não tem hoje praticamente nenhuma ferramenta que faz com que o vendedor se obrigue a agendar, exceto, claro, o CashUp. O CashUp tem uma forma diferente de trabalho que você, usuário, já entende, e quem não entende pode pedir uma demonstração para saber como isso se resolve dessa forma aqui, tá? Mas a maioria dos CRMs que são utilizados também não resolve esse problema. Eles também têm um problema que o vendedor mesmo consegue finalizar a agenda ou agendar para quando ele quiser, tá? Uma outra situação do uso incorreto da agenda são as informações limitadas. Então, imagine que o vendedor faça uma agenda
e ele usa essa agenda de uma forma ativa. O que ele tem de problema? É que ele tem informação limitada. Muitas vezes na agenda não se coloca quem é o contato, mas quem é o contato que deve constar nessa agenda? Sim, o nome do comprador, o e-mail, o WhatsApp, que se usa muito hoje, deve constar para que você possa entrar em contato. Então, se você faz uma agenda e não tem para quem contatar e a forma de contato mais aderente àquele contato, você vai acabar perdendo várias oportunidades e, consequentemente, cobrindo a sua carteira de uma forma inadequada e incompleta. Então, quando se trabalha com agenda, é preciso ter o nome do comprador e a forma de contato que ele quer ser, que ele prefere ser contatado. No caso, o seu prospect lead, né, o seu cliente ativo, que seja, ele sempre tem uma maneira mais aderente de contatá-lo. Ele fala, me manda tudo por WhatsApp, me manda no e-mail, faz o Skype e assim por diante, né? Então você tem como saber como esse cliente quer ser contatado. Ok, uma vez que você tem isso, você também precisa planejar o próximo passo. E a falta de planejamento acontece também na maioria dos vendedores. Então ele coloca lá o nome do cara, ele coloca lá que ele tem que ser contatado por WhatsApp, só que ele muitas vezes não coloca o assunto, ele não pega e anota um gancho de oportunidade e as perguntas. Mas por que ele precisa planejar o próximo passo? Em que momento que ele tem que fazer isso? Assim que ele desligar o telefone, assim que ele parar de falar com o cliente, ele precisa já agendar o próximo passo, colocar esse próximo passo no horizonte dele, seja aqui uma semana, um mês, um ano, e ele precisa fazer esse follow-up, ele precisa fazer esse retorno, já sabendo qual assunto e quais as oportunidades que ele vai pontuar com esse cliente. E sim, ele vai ter que ter dúvidas. Se ele tiver dúvidas, ótimo. Quem vai ter dúvida? O vendedor tem que ter dúvida. Porque se ele perguntar para o cliente vai soltando informações, né, no conta-gotas. E as informações vão sendo reunidas na sua planilha, na sua agenda, na forma que você controla, pode ser no seu CRM, essas informações que o vendedor perguntou. Então, se ele planejar o próximo passo, ele vai ter um êxito muito maior na cobertura, saber quando é que ele vai voltar a contatar e qual é o assunto que ele vai fazer. Gancho junto ao cliente. O que são esses ganchos? Por exemplo, você tem diferenciais na sua empresa, que você sabe de acordo com o que você já pesquisou ou você já sentiu de outros clientes. Mas muitas vezes, os problemas da concorrência podem ser a solução que a sua empresa oferece. Por exemplo, prazo de entrega, frete CIF, diferencial de qualidade, ou alguma marca que você trabalhe, ou a própria sua marca, e assim por diante, procedência, e assim por diante, né? Tradição. E esses ganchos, muitas vezes o cliente ele vai tomar uma decisão de voltar a falar contigo quando você fala sobre os diferenciais da sua empresa, que estão totalmente atrelados aos problemas que são que ele tem com o concorrente. Então, isso vai acontecer quando você fizer as perguntas corretas aqui nessa situação. Você vai acabar sabendo qual é o problema que ele tem aos poucos, mas isso vai ajudar a organização da agenda, vai fazer com que o vendedor tenha mais aderência, mais empatia na hora de conversar com o seu cliente. E aos poucos construir uma estratégia de contato, que é a forma de abordar o cliente e os assuntos para engajar ele. Quando você tiver as formas de abordagem e os assuntos, você vai conseguir ter uma agenda muito melhor. E a sua agenda vai deixar de ser incorreta e vai se tornar correta, vai se tornar aderente, vai se tornar assertiva. Por isso é tão importante o uso da agenda pela equipe comercial. Outra situação é que você tem uma desorganização comercial, ou os vendedores, né? Não você que está me assistindo, mas a maioria das empresas tem uma desorganização comercial que é o lixo cadastral. Então, o vendedor tem lá 500 empresas, leads e contatos para poder entrar em contato. Só que esse lixo cadastral, o que acontece? É a ausência de saneamento. Então, muitas vezes você tem lá 500 clientes, mas tem 100 que é grupo econômico. O que é um grupo econômico? Grupo econômico são empresas que existem entre matriz e filial, que você tem, por exemplo, vende para um supermercado, o cara tem 10 filiais, mas na verdade só tem um comprador para as 10 filiais. Então, na verdade, você tem um grupo econômico. Existem casos, por exemplo, de empresas que vendem para uma empresa do Simples e daí tem outra empresa do Simples que é nome da esposa, mas está no mesmo local. Então, você tem 2 clientes, mas na verdade você só tem um. Você tem que juntar isso em grupo econômico dentro do seu sistema ou dentro da sua organização.
para que você saiba que você não tem 500 clientes, você pode ter apenas 400, somente tratando grupos econômicos. Cliente sem potencial de compra. Você imagina que o cliente veio lá, comprou o teu produto porque ele tinha um problema e ele está na sua lista de clientes. É um cliente que comprou uma vez só. Eventualmente, ele não tem nenhuma recorrência futura. Por exemplo, aquelas empresas que criam condomínios, CNPJs. Digamos que você vende material de construção e as tais SPE, né? Que você tem lá, por exemplo, você vende para uma obra, para uma usina, para um condomínio residencial, industrial, e acaba vendendo para aquele cliente, fornecendo quando a existência daquela obra, e depois acaba não tendo mais recorrência, não tem mais expectativa de venda futura. Você vendeu uma telha para uma casa sendo construída. Essa casa acabou de ser construída, ela não vai precisar mais da telha. Lá, não sei quando, de novo, ele vai precisar uma telha quando quebrar. Mas não é um cliente, então ele não tem potencial de compras. Isso também faz parte do saneamento de cadastro. Muitas vezes fica lá poluindo a informação, achando que você tem um cliente que você não tem. Filiais de clientes somente para faturamento. Então, por exemplo, o cliente tem um depósito e ele tem uma loja. Aí você fatura para o depósito, fatura para a loja. Aí estão te cobrando porque você não cobre aquele depósito ou aquela loja. Então, é a mesma situação que eu expliquei do grupo econômico, mas de uma outra forma. Você, por exemplo, fatura para os dois, muitas vezes tem compradores dos dois, você deve unificar esse cadastro para poder organizar melhor e ter realmente o cadastro que você deve contatar, né? A pessoa que está comprando, no caso. Clientes inadimplentes ou mal pagadores. Então, por exemplo, tem empresa que não quer vender para cliente que deve. E tem empresa com muita restrição, né? A empresa que talvez você trabalhe, ela tem muita restrição para poder chegar e vender para um cara que é mal pagador, a não ser à vista. E muitas vezes você não tem que prospectar um cliente que é mal pagador. Então isso depende da política de cada um. Mas de repente, se a sua empresa fala, olha, eu não vou vender para quem não paga direito, ele não deve constar na sua lista de prospecção e obviamente você não vai ter que cobrir esse cliente. Fala, vou ligar para o cara quer 60 dias para pagar e a empresa só vende à vista para ele. Não deve ser uma cobertura de carteira isso. Você deve tratar esse cadastro dentro do seu sistema. Tá? Clientes difíceis de vender. Você imagina que deve ter aqueles clientes que você faz muitas cotações e o cliente nunca compra. Parece que ele está casado com o concorrente. Ele pede a cotação e some. Não dá retorno. Será que você deve continuar apostando nesse tipo de cliente? Então é uma outra situação, né? O cliente chega até a cotação, mas ele pega a cotação e some do mapa. Você deve ter vários desses clientes dentro da carteira de cada vendedor aí na sua empresa. E a própria segmentação. Muitas vezes você tem clientes muito sazonais. Olha, eu vendo produto para agropecuária, então eu vendo produtos que numa certa época do ano é consumido, em outras não. E aí eu tenho que trabalhar os segmentos diferentes em cada época do ano. E aí eu vou ter uma situação diferente, uma estratégia diferente, uma cobertura diferente de clientes em cada época do ano. Então é muito importante que você possa sanear os seus cadastros. Então, a partir do momento que você retirar o lixo comercial, né, o lixo cadastral de dentro da sua carteira, você vai ter uma carteira mais limpa, mais objetiva e vai trabalhar dentro da realidade. Outra situação muito importante é que você tem essa situação da frequência de compras. Qual é a frequência de compras? Então, tem sistemas que calculam, por exemplo, o Quechap calcula a recorrência desses negócios, né? Que ele trabalha através da previsão da próxima compra. Se você não tem um Quechap em mãos, você tem que analisar o histórico das cotações, das vendas, questionar o seu cliente, avaliar toda uma situação e poder trabalhar isso. Porque, por exemplo, você imagina clientes que compram cada 60 dias. Aí o gestor fala, olha, tem que ligar para os clientes todo mês. Aí muitas vezes o vendedor entra em contato por obrigação, por meta, tentando falar com o cliente e falar, não, cara, eu comprei agora em fevereiro, eu só vou comprar em abril. Você está me ligando dia 5 de março, mas eu não quero comprar de você. Você sabe, né? Mas eu sou obrigado a ligar para o senhor, ou entrar em contato, ou visitar. Você acaba queimando o filme junto ao cliente, inclusive. Então, a recorrência de negócios, a frequência de compras, a previsibilidade é muito importante você ter dentro da sua organização comercial, para que você não fique falando com o cliente em momentos desnecessários. Entrar com a proposta certa no momento errado é simplesmente perder tempo. Então, quando você fizer uma organização comercial, né, cadastral, você precisa ter esses 3 pontos. Trabalhar corretamente a agenda, limpar
os lixos cadastrais, né? A gente chama lixo cadastral mesmo, que é coisa que não soma em nada a cobrança do gestor pelo vendedor. Olha, você tem que cobrir clientes, você tem que saber o que tem que cobrir, então deixar a coisa mais clean, mais limpa. E também a questão da frequência de compras, saber qual é o momento de compra do cliente. E aí você estuda históricos, você consegue entender um pouquinho melhor sobre isso. Ou você usa uma ferramenta como o Cashup, que te propõe isso já de cara, né? Ele mesmo já calcula baseado nos dados existentes, né? Um acerto a maior de que 90%. Então você consegue fazer esses 3 pontos na parte de organização comercial. Mas não é só a organização que vai resolver o seu problema de cobertura incompleta. Você tem um outro ponto que é a equipe reduzida. Então é muitos clientes para um único vendedor vender. Detalhe, você precisa trabalhar primeiro a organização comercial para saber se a sua equipe está realmente reduzida ou de repente ela está fazendo serviço em vão naqueles clientes que não tem nada a ver. Então primeiro você precisa fazer uma organização comercial decente, saneando cadastros, fazendo todo o trabalho que eu acabei de comentar, e aí depois você vai, ainda mesmo assim eu tenho uma equipe reduzida. Como você vai saber? Que muitos clientes para cada vendedor atender. E o que é muito? É assim, depende. Se o seu negócio é vender produto técnico, engenheirado, você vai ter que ter poucos clientes para cada vendedor, porque o trabalho de atendimento desse cliente é muito grande. Então você não consegue falar com muitos clientes, porque você tem que levantar muitos dados, muitas informações. Agora, por exemplo, quando você tem uma equipe que é distribuição, que é um produto commodity, aí você consegue colocar mais clientes, porque o cliente acaba sendo muito dinâmica a venda, né? Você acaba fechando o negócio no mesmo dia que você orça. Então, a situação é um trabalho mais objetivo. Então, nesse caso, ponderar no segmento e no mercado que você se encontra, por isso que eu não vou te falar, olha, cada vendedor tem que ter 30 clientes, 50, 100, 200, 500. Você tem que entender qual é o ritmo de trabalho, qual é o fluxo de trabalho que você tem dentro do seu negócio para poder assim, realmente dizer, olha, eu preciso colocar 50 clientes para cada vendedor, que é ótimo. Os meus clientes comem toda semana, então eu preciso colocar no máximo 100 clientes para atender, isso vai dar mais ou menos 20 por dia. Por quê? Porque o vendedor não tem que só fazer a venda, ele tem que desenvolver oportunidades, ele tem que cuidar da organização das informações e assim por diante. Mas cada gestor tem o seu papel para exatamente executar esse tipo de trabalho. Então assim, você precisa selecionar, a partir do momento que você definiu, não, realmente a minha equipe está reduzida, eu já fiz todo um trabalho de organização comercial, Marcos, eu já tenho isso, eu já faço isso e está muito bem limpa a minha carteira e eu já sei de toda essa história que você acabou de comentar, mas eu preciso selecionar melhor meus vendedores. Então, vai aqui uma sugestão minha, tá? Da nossa equipe, que a gente pode te ajudar a selecionar os vendedores que dão mais certo nas empresas. Eles são organizados. Então, o que é um cara organizado? O que é um vendedor organizado? Ele planeja. Ele tem um planejamento, ele tem um plano de ação para o mês, ele sabe o que ele tem que fazer durante o mês, durante a semana, durante o dia, o que ele faz. Ele é um cara organizado, ele é um profissional organizado. Outra coisa, esse vendedor sabe fazer perguntas. Ele não sabe só falar, ele sabe questionar o cliente de uma forma não evasiva, mas de uma forma objetiva com que ele possa extrair e poder ajudar esse cliente a chegar no quê? No seu pedido e resolver o problema do cliente. Então, ele sabe fazer perguntas, ele é curioso. Então, quando você for selecionar alguém, você já tem que entender que a principal característica de um vendedor hoje é a organização. A segunda é a curiosidade, ele sabe fazer as perguntas. A terceira, ele é comprometido. Então, ele executa o que ele planeja. Ele executa, ele realmente faz, é o cara que faz acontecer. Tá? E o vendedor tem que ter ambição, crescimento. Então, se você tem na sua equipe um profissional com essas quatro características, você consegue ter uma motivação, você consegue ter um foco dentro da sua equipe para uma cobertura mais uniforme e mais correta da sua carteira de clientes. Então isso é muito importante você ter, né, a quantidade correta para cada um. Então depende desses fatores também. Outra situação é assim, não, eu já tenho a organização, a minha equipe está adequada para o tamanho da minha carteira de clientes e prospect, eu acho que está adequado, então já está organizado,
a equipe já está da forma, do tamanho correto, eu não vou mais contratar pessoas, eles têm essas características que eu acabei de citar aqui. Marcos, o meu problema é motivação da equipe. A equipe não tem a vontade, ele não tem a determinação de fazer. Então você tem 3 fatores que impactam diretamente na motivação. A gestão é a principal, né? A gestão. O que é a gestão? Ele não tem uma ferramenta adequada, tá? Ou ele não orienta, ele não acompanha e não treina a equipe. Então, se o gestor consegue ter uma ferramenta adequada, ele orienta e treina a equipe, você pode estar falhando então na premiação. Você tem um bônus para cobrir a carteira, lembrando que a gente está falando do assunto cobertura completa da carteira. Se você já conseguiu todos os passos, como é que está a premiação dessa cobertura? Você tem um bônus? Você tem algo a mais, um plus, em cima do ganho do vendedor? Se você não tem, você tem que pensar, não, mas eu já tenho isso. Então talvez você tenha que trabalhar a punição. Por exemplo, imagine que um vendedor já tenha organizado a equipe, a organização comercial já tenha dimensionado, o gestor já tenha dimensionado a quantidade de clientes, mas o vendedor, mesmo assim, sendo premiado, etc. Qual é a punição? Ele vai perder clientes em bônus. Então, por exemplo, o vendedor tem 100 clientes, mas ele só atende 50, eu já fiz todo o resto. Legal, retira esses 50 clientes da carteira do vendedor, tá? Infelizmente a punição ela funciona melhor do que a premiação, infelizmente. Então você pode trabalhar a questão de retirar clientes da carteira dele, sim, rotineiramente. O que você não pode é dar clientes para ele de graça, ele tem que fazer por merecer. Então clientes em bônus é o quê? Por exemplo, aquele cliente, 2 vendedores que tem 100 clientes cada um. Um cobra a carteira, faz todo o trabalho, se organiza, cota, faz tudo certinho. O outro também tem 100, só vende para 50, só orça para 50, só se relaciona com 50. Esse vendedor do 100, ele pode receber 10, 15 clientes por mês e ver até o limite que ele consegue fazer. Até porque pessoas trabalham de uma forma diferente. Talvez no mesmo processo tem ritmos diferentes e você acaba equacionando, não deixando linear a quantidade de clientes por vendedor. Então isso é muito importante, o gestor dá essa atenção também para a equipe. Então, a falta de motivação ela pode estar relacionada ao gestor, às premiações ou, sim, à punição de perda de cliente. Se não existir punição, ninguém vai querer cobrir a carteira. Infelizmente, a gente já tem aí mais de 20 anos de experiência nesse segmento e a gente sabe que se o vendedor não faz um trabalho e não é retirado da carteira dele, ele simplesmente deixa lá. Um dia o cliente vai precisar do produto e ele vai acabar cobrindo de uma forma passiva, que não é o objetivo desse vídeo. Esse vídeo é de uma forma que você possa cobrir a carteira independente se seja ativo ou passivo o seu trabalho. E principalmente o ideal seria ter um trabalho mais ativo para a cobertura desses clientes. E quais são os problemas e as consequências de você não estar com a cobertura completa ou só parcial da sua carteira? Então assim, como você enxerga isso? Você tem poucos clientes ativos. E o que acontece com pouco cliente ativo? As vendas são receptivas e passivas, então o vendedor acaba fazendo o quê? É o famoso tirador de pedido, ele não prospecta. Então, quando a sua venda é para poucos clientes, você não tem prospecção, sua venda é muito receptiva, o vendedor nem sabe prospectar, entrar em contato. O vendedor aguarda o cliente pela demanda, então ele é um administrativo de vendas, então nomeie corretamente esses vendedores. Muitas vezes o vendedor só está tirando o pedido, então ele é administrativo de vendas, não que ele não possa ser comissionado, não que ele não possa ser premiado, mas o vendedor é o cara que corre atrás dos objetivos. Então se ele aguarda as demandas, se ele aguarda as cotações de pedidos, ele é um administrativo de vendas, ele não é um vendedor. Classifique a equipe de uma forma que você possa entender quem é administrativo de vendas e quem realmente é vendedor. A equipe de vendas não cria ativamente novas oportunidades. Isso acontece, é a passividade comercial. A equipe é muito passiva. Então, acontece isso. De fato, acontece isso. Então, você precisa tornar a equipe ativa. Outra situação é a concentração de vendas, tá? Concentração de vendas. Você vende para pouco, eu já acabei de falar, mas as grandes contas. O que acontece com grandes contas? Geralmente a margem de lucro é apertada. Já conheci empresas que 70% das vendas eram, por exemplo, para o atacadão. Ele fornece,
o atacadão. Tem algum problema? Não. Só que o atacadão, ele compra no atacado, ele compra muita quantidade dessa indústria. E o que acontece? Ele vai sempre trabalhar porque o fornecedor dele tem a menor margem possível, porque ele trabalha com preço baixo também lá na ponta. Então, ele não está nem aí. Se o fornecedor quebrar, ele acha outro fornecedor que tem mais 3 na fila para fornecer para ele. Então, quando se administra grandes contas, geralmente, claro que existem exceções, as margens são muito apertadas. E os clientes muito mimados. Ele já quer na marca dele, ele já quer na embalagem dele, ele quer as informações todas como ele quer, do jeito que ele quer. Tem pessoas exclusivamente para atendê-lo. E aí, esse cliente, na verdade, você acaba sendo um prestador de serviço e não um fornecedor para essas grandes contas. Então, é muito importante ter essa noção. Outra situação é a baixa atenção nos negócios pequenos e médios. Uma vez que eu estou concentrado em grande cliente, o que eu vou fazer? Eu não vou oxigenar a carteira, que seria trazer novos ares, né? novas oportunidades, e os pequenos crescem. Então, o que acontece? Tem um pequeno cliente hoje, que ele compra lá 10 mil reais, e tem um que compra 1 milhão. O vendedor, ganhando comissão, ele não vai se focar no cliente de 10 mil se ele tem um de 1 milhão para atender. Então, se você não tem quem possa atender pequenos clientes, você tem um problema já, um grande problema. Então, o importante aí é poder oxigenar, porque 100 pequenos é melhor do que um grande. Os pequenos pagam numa margem melhor. Ah, sim, mas eu preciso mais gente, etc, etc. Sim, vai precisar mais gente, mas os pequenos, o risco é diluído. Tem uma outra situação que é as vendas abaixo do potencial. Quando você tem a sua cobertura incompleta ou parcial, você tem um baixo aproveitamento das oportunidades. Aí você vê, nossa, a nossa concorrência cresce, será que a concorrência está sonegando imposto? Será que ela está fazendo alguma maracutaia, está fazendo lavagem de dinheiro? Geralmente o pessoal pensa assim, nunca pensa que é por falta de cobertura da carteira. Por quê? Porque existe um baixo aproveitamento das oportunidades. Ninguém sabe quantas oportunidades tem até não cobrir corretamente a carteira. E aí você acaba tendo um grande problema, que é o baixo aproveitamento dessas oportunidades. E, consequentemente, a dificuldade para atingir as metas. Muitas empresas não conseguem atingir as metas. E você vai olhar, a cobertura incorreta, né, e parcial, né, pífia da carteira de clientes. Né? Então, isso você precisa, se a sua equipe tem um baixo aproveitamento de oportunidade, provavelmente ela está com uma cobertura desalinhada, vamos falar assim, né, parcial. E por fim, o pior problema é a baixa lucratividade. O lucro é suado ou minguado, vírgula, quando existe lucro. Porque geralmente uma empresa que não prospecta, que não se organiza com a carteira, ela nem tem lucro, ela está com prejuízo. Porque ela só atende uma demanda que é passiva, que é uma demanda, geralmente é aquilo que foi refugado, né, que foi refutado pelos clientes, pelos concorrentes que trabalham de forma inteligente a carteira. Então, se o lucro é baixo, ainda agradeça a Deus que existe lucro. Geralmente nessas empresas nem lucro existe. E por baixo lucratividade você vai ter dificuldade financeira, né? As empresas têm dificuldade financeira. Então a palavra factoring, banco, dívida fazem parte das reuniões comerciais. Olha, preciso arranjar duplicata para descontar na factoring. O banco está me cobrando financiamento e tal, vou ter que alienar uma máquina ou imóvel para poder colocar dinheiro no negócio. Nossa, nosso endividamento cresceu, o contador falou que a nossa dívida é o dobro do patrimônio. Por quê? Tudo se resume aqui, ó. Né? Um dos grandes culpados, não é o único culpado, volto a falar, não é o único culpado, mas um grande culpado é isso, é não trabalhar certo a forma da carteira de clientes, ok? E por último, a taxa de investimento. Uma empresa que quer crescer de forma consistente, ela precisa ter inovação. E uma empresa que não cobre corretamente a carteira de clientes, ela tem o quê? Falta inovação para ela não cria coisas novas, ela não tem dinheiro, ela não tem recursos para fazer isso. E se a empresa é fábrica ou uma grande distribuição, ela também tem um problema de renovação fabril ou dos estoques. Então, por exemplo, uma empresa que não tem lucro, ela não consegue reinvestir. Então ela vai ficando defasada, obsoleta, vai ficando para trás, e a partir do momento que ela não reinveste o lucro, ou ela não tem lucro para reinvestir, que é a pior causa, né, a maior causa,
você acaba ficando para trás. E aí, de repente, começam a ter concorrentes com preços menores, produtos melhores, e tudo isso acaba tendo as consequências, todas elas, a raiz do problema é a cobertura incompleta ou parcial. Então veja só, se você, como a sua empresa, não consegue cobrir essa carteira, não consegue otimizar esse trabalho dentro da área comercial, muitas causas e consequências são oriundas desse problema. Então, se você é um vendedor, se você é um gestor ou se você é um presidente de empresa e você não entendeu completamente ainda esse vídeo, você pode nos solicitar uma apresentação para que a gente explique melhor para você, não há problema. A nossa equipe está à disposição para te orientar de forma gratuita em relação a como você pode, quais são as alternativas, quais são as sacadas que você pode realmente fazer na sua empresa para você ter uma correta cobertura da sua carteira de clientes. O que você não pode fazer é, se você tem algum desses problemas, e achar que o problema é pegar mais um financiamento, achar que é de repente contratar mais 10 vendedores, achar que é de repente informatizar a bagunça, não se organizar antes de colocar um software. Então tudo isso pode estar ocorrendo por causa que a cobertura de clientes, da carteira de clientes, ela está desalinhada. O que acontece? Quando você tem algum problema em relação à cobertura da carteira de clientes, você tem várias frentes para atacar. Você tem a parte de organização de cadastro, que você precisa organizar, você tem a parte da equipe, você tem a parte das ferramentas, você tem a parte de motivação, remuneração, são várias frentes que você deve atacar, e dentro da sua prioridade, né, dentro dessa aula que a gente acabou de dar aqui, você vai e foca esse problema. Você vai resolver de uma vez por todas tudo? Não, você vai resolvendo aos poucos até que você chega no seu objetivo, que é: esse problema não existe mais na minha empresa. Lembrando, 9 em cada 10 empresas possuem, né, elas enfrentam esse problema da má cobertura da carteira de clientes. Obrigado por você ter assistido toda essa aula. Eu sou o Marcos do Keshap, estou à disposição, a nossa equipe está à disposição para melhor atender os seus clientes, e também pessoas que tenham dúvida sobre as nossas ferramentas, as nossas soluções de CRM. O Keshap é uma ferramenta que já tem 8 anos de mercado e ele realmente ajuda a cobrir uniformemente as carteiras. É por isso que você vai ver empresas faturando 100, 200, 300% a mais dentro de 1 e 2 anos, porque eles resolveram esse problema. O Keshap é especialista em resolver esse tipo de problema, que é a cobertura inteligente da carteira de clientes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.